Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero deixar mais uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Quero dizer que você é importante para Deus. Talvez alguns não lhe dê o devido valor. No entanto, o Papai Celestial te ama e quer o melhor para você. Por isso que Ele manda a sua mensagem e eu quero que você receba esta palavra da parte do nosso Deus. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Só você e Deus sabe das promessas que o Todo-Poderoso já fez na sua vida. E é bom você lembrar que isso não é de interesse de ninguém. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, infelizmente, a maioria das pessoas não querem o bem do seu próximo, do seu semelhante. Porém, o mais importante é Deus, o Criador de todas as coisas, o teu amigo. Ele te vê com bons olhos e executar coisas importantes para que você viva feliz. Se a tua felicidade depende de Deus, então se anime, tome coragem, não desanime, vai em frente. Existe, e você precisa lembrar disso, uma agenda da parte de Deus a ser realizada no teu destino. Essa palavra é fiel e verdadeira quando diz: até que haja cumprido o que te tenho falado, porque não te deixarei, repetindo, até que haja cumprido o que te tenho falado. Esse cronograma das realizações de Deus para o teu futuro, não há quem possa impedir. Pode se levantar quem for, pode dizerem o que quiserem, pode tentarem atrapalhar, e isso acontece de fato. Mas o que Deus escreveu a teu respeito, ninguém e nem nada pode impedir. Basta você ficar no centro da vontade de Deus. Ele está trabalhando por você. Ele está fazendo coisas invisíveis, porém reais, para cumprir a promessa que um dia fez a você. Você lembra, você sabe que Deus usou alguém em tempos passados para te fazer promessa. E essas promessas estão de pé na tua vida para o teu bem. Creia
nesta palavra. A palavra de Deus diz o Evangelho que é fiel e verdadeira. Eis a razão porque a nossa mensagem deve ser sempre baseada nas Sagradas Escrituras, uma vez que a palavra do homem é falha. Mas quando nós interpretamos de maneira honesta as Sagradas Escrituras, podemos ter a assinatura do Todo-Poderoso no cumprimento da sua própria palavra. Se Deus falou, está falado. E ninguém muda o curso da palavra de Deus. O poder celestial está em ação permanentemente para provar no momento certo, na ocasião ideal, que as Sagradas Escrituras sempre têm a razão, porque ela é a verdade em essência para nós. Sempre fazemos aquela pergunta: por que pregar o Evangelho? Primeiro, porque é a vontade de Cristo. Depois, nós cumprimos a nossa missão. E ainda vemos a necessidade deste mundo atual, cambaleando como um bêbado, tendo um destino obscuro para esses dias e os dias futuros. Daí a necessidade de nós, como instrumentos de Deus, embaixadores do reino de Cristo aqui na terra, sempre que possível, dentro das nossas possibilidades, usando os meios disponíveis, transmitirmos este Evangelho. Sempre nós incentivamos aos ministros do Evangelho, aos verdadeiros evangelistas, aos discípulos de Cristo, vamos pregar o Evangelho. O texto que nós estamos comentando incentiva-nos justamente a isso, a tempo e fora de tempo, anunciarmos as boas novas de Cristo. Não importa se prevalece neste mundo enganador as muitas forças materialistas, humanas, a guerra da informação ou da desinformação, não importa nada disso. O mais importante é que nós possamos sempre, permanentemente, estarmos acendendo esta luz, a luz do Evangelho. O Evangelho é uma luz poderosa no sentido de revelar, de mostrar a vontade soberana do Criador de todas as coisas. E quando nós estamos transmitindo o Evangelho, estamos acendendo esta luz para aqueles que estão em trevas. O homem, a mulher, o ser humano natural, carnal, material, está, de acordo com as Escrituras, nas mais densas trevas e precisa do Evangelho de Cristo. O nosso comentário
Segundo Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, nosso último comentário foi o versículo de número 2. Hoje desejamos explicar o versículo de número 3 e 4, mas vamos ler o versículo 1 e o 2 também, para a compreensão do texto. E nos diz assim a gloriosa palavra do nosso Deus. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2, 3 e 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que significa o Evangelho, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 3 e 4, objeto do nosso comentário deste momento. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse texto, ele é revelador, porque também nos faz enxergar a necessidade urgente de pregarmos o Evangelho para aqueles que estão dentro das igrejas, dentro das denominações, fazendo parte da sociedade religiosa ou sociedade cristã. Nós tivemos, no século passado, um avanço avassalador do Evangelho nos Estados Unidos da América do Norte. Mas com o passar do tempo, aconteceu a profanação das coisas de Deus, em que a sociedade religiosa ou cristã nos Estados Unidos precisavam do Evangelho. Enquanto isso, as lideranças não estavam preocupadas justamente em transmitir o Evangelho para o povo de Deus. E o que aconteceu? A profanação, que foi o relaxamento, essa é a expressão exata, o relaxamento para as coisas de Deus, em que as atividades religiosas dentro dos templos estavam como se assemelhando às coisas normais da sociedade. Shows não eram verdadeiros cultos de adoração, mas shows em que artistas gospel tomavam os primeiros lugares. As personagens, as lideranças, em vez de honrarem e glorificarem a Cristo, estavam tomando para si a glória devida a Deus e não ao ser humano.
No nosso país, não vem acontecendo coisa diferente. Algo parecido está em evidência. Deus permitiu essa pandemia e houve, eu acredito que uma nova chance está acontecendo, uma nova oportunidade para que as lideranças cristãs de nosso país façam uma reflexão e não permitam que aconteça o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte. E não permitam que aconteça o mesmo que aconteceu na Europa, em que houve o esfriamento da fé, por conta, repito, da profanação das coisas de Deus. As lideranças evangélicas, há 5 anos passados, 3 anos passados, 2 anos passados, antes dessa pandemia, achavam que estavam certos. E o sentimento simplesmente religioso, da religiosidade, implantava no coração de muitas pessoas o sentimento de que achavam que estavam agradando a Deus do jeito que vinha a coisa. A falta de sinceridade para as coisas do reino de Cristo e principalmente o abandono do Evangelho. Já não se via mais a pregação do Evangelho de transformação. Passamos muito tempo só vendo e ouvindo, assistindo mensagens de prosperidade, mensagens mentirosas de motivação, com promessas humanas que não se cumprem. Deus vai lhe abençoar e é carro, e é casa, e não sei o que mais, só para agradar as pessoas. Isso não traz santidade e nem transformação de vida. Somente o verdadeiro evangelho, essa palavra aqui, é que produz verdadeira transformação. Pega o mais vil pecador e faz dele uma nova criatura para servir ao reino celestial de Cristo Jesus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o evangelho. As pessoas hoje, eu diria que daqui para frente eu acredito que vai haver uma mudança e quem não mudar vai sair perdendo. A liderança que não tomar um novo rumo daqui para frente, empregar o evangelho para trazer as pessoas de volta. Eu ando, eu conheço, e nós temos visto que metade ou mais das igrejas estão vazias, quando há mais de um ano atrás, antes da pandemia, estavam cheias, lotadas. E agora surge a necessidade de um retorno, primeiro amor ao evangelho, primeiro amor à pregação do evangelho para a transformação de vida. O que acontece? Muita gente, igrejas cheias, mas não eram pessoas verdadeiramente transformadas. Semana passada, conversando com 2 amigos e irmãos, eu dizia isso.
que a pessoa que é efetivamente transformada pelo poder do Evangelho, pode vir o que vier. Não vai largar o caminho do Evangelho, não vai deixar de frequentar a igreja. Pode vir perseguição, pode vir pandemia, pode vir praga, peste, terremoto, pode vir o que vier. Quanto mais provações, quanto mais testes, quanto mais aperto, quanto mais perseguição, mas o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura, mas ele se torna fiel àquele que o chamou. Porque virá tempo em que não suportarão a palavra do Evangelho. Porventura nós não estamos vivendo esse tempo em que os verdadeiros evangelistas que pregam o verdadeiro Evangelho são perseguidos. As próprias lideranças não aceitam que você pregue o verdadeiro Evangelho. Eu sou vítima disso. Já passei várias situações desta realidade. Por quê? Porque não sofrerão justamente a pregação do Evangelho. Que, como sempre eu digo, quando você prega o Evangelho, você contraria interesses. O que muitos querem é que você pregue aquele tipo de mensagem que vai agradar a todo mundo, para não espantar. Onde é que você vai encontrar na Escritura que você pregar o Evangelho vai espantar alguém? Não, vai transformar, vai mudar, promover um verdadeiro arrependimento em que está errado para entrar no centro da vontade de Deus. Tendo comichões nos ouvidos. Olha, irmãos, uma vez eu fui lá em João Pessoa convidado para pregar em uma igreja lá, e eu cheguei 7 horas e fiquei até 8h20 só ouvindo o show, os conjuntos, né? A banda, os cantores, muito louvor, bom demais. Quando a liderança, o pastor me deu a oportunidade, aí vários dos cantores que faziam parte da banda foram saindo. Aí quando eu tive a oportunidade, eu disse ao pastor, eu queria, com muita longanimidade, benignidade, solicitar que o senhor requeira, peça, solicite, que aqueles que estavam cantando, que foram saindo da igreja, que voltem para ouvir a palavra. Eu estive 1h20 ouvindo, e agora que chegou a hora da palavra, eles vão sair da igreja, porque saíam, iam lá para fora conversar, depois do louvorzão, 1h20 de louvorzão. Aí chega a hora da palavra, aí fogem. Por quê? Porque esse comichão não deixa que a palavra penetre no coração, na alma, no mais íntimo. É o artificialismo religioso dos dias de hoje. Repito, temos que pregar o Evangelho. Liderança, pastores, quer sustentar o povo na igreja? Prega o Evangelho de transformação. Pregar o Evangelho é arrancar toco. Não é fácil, vai desagradar muita gente, é verdade. Mas vai produzir discípulos para Cristo firmes na rocha. Comichões nos ouvidos, amontoarão para si ensinadores conforme as suas próprias concupiscências. É aquele tipo de pregador que transmite a sua mensagem com toda aquela sapiência para não desagradar ninguém. É a liderança local que tem outros interesses,
senão a salvação de vida, transformação de vidas, e fica somente transmitindo palavras que vai agradar as pessoas para tirarem proveito financeiros. Não são todos, conheço muitos homens de Deus sinceros diante da obra do Senhor, que o interesse é a salvação de vidas, mas outros tantos, o interesse é outro. Está aqui nessa palavra, pregação de conveniência. E muitas vezes, tem vários pregadores que já ouvi testemunhos, e quando é convidado, a liderança da igreja diz logo, olha, esse tipo de mensagem não pode, e começa a consultar o pregador, que tipo de mensagem ele vai transmitir. Quando você é um pregador do Evangelho, você não recebe muitos convites. Eu ouvi, há uns 2 anos passados, um pregador do Evangelho dizendo que por causa da sua pregação, muitos líderes não estavam lhe convidando mais para pregar nas igrejas, nas concentrações. E essa é a dura realidade. Por quê? Porque o estilo de mensagem hoje é para agradar, é para fazer o movimento, é para produzir o show. Mas nós temos que fazer a seguinte pergunta: isso agrada a Deus? Esse tipo de trabalho está sendo aprovado por Deus? Ou o que se vinha fazendo em muitas igrejas, denominações, era expulsando do meio do povo a presença do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele só fica onde o nome de Cristo é glorificado, e não o nome de A, B ou C, do cantor, do pregador ou da liderança. Não é assim que funciona. Você lê no capítulo 16, se não me falha a memória, versículo de número 12, que uma das funções principais do Espírito Santo aqui, dando continuidade à obra de Cristo, à missão de Cristo, é glorificar o nome de Cristo. De forma que, onde o nome de Cristo não é glorificado, enaltecido, honrado, o Espírito Santo, como diz aqui na nossa região, sai de fininho. E aí fica o vazio. Muita movimentação emocional. Porque quem é espiritual percebe quando a coisa não é, de fato, a realidade, mas sim movimento, modismo. E o Espírito Santo se retira e fica o vazio da presença de Deus. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A verdade é colocar o dedo na ferida, é mostrar aquele que está errado a necessidade de se consertar. E eu não vejo outro caminho para tanto, senão a pregação do verdadeiro evangelho. É colocando, como antigamente acontecia, você sofria um arranhão, um ferimento, e a mãe colocava um medicamento, se não me falha a memória, metiolate, mas ardia. Mas qual era o objetivo? Curar, sarar. O Evangelho, e somente o Evangelho, é quem vai, daqui para frente, consertar o artificialismo religioso.
Se a igreja brasileira, através das lideranças cristãs, não acordar para essa realidade, nós vamos perder a essência do evangelho das coisas de Deus, e essa chama do pentecostalismo, da espiritualidade vai sair do nosso país. E há muitas profecias já a esse respeito, de ser transferido esse sentimento religioso verdadeiro e não artificial para a África, voltar para o Oriente Médio, para a Palestina, de onde tudo começou. Você pode perceber que esse movimento verdadeiro do cristianismo, ele fez o seu círculo. Começou na Palestina, Ásia, Europa, Estados Unidos, América do Norte, Brasil, volta para a África, depois é o fim. E o fim, no último período, é o que? O governo de Cristo na Palestina. Então nós estamos no período já aí da volta de Cristo, não tem outro caminho senão a sinceridade com as coisas de Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É a palavra de Deus na sua essência. Eu quero agradecer a você que está passando aqui no nosso canal, solicitar que você se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Precisamos juntar forças para levar o Evangelho de Cristo a mais pessoas. Quero finalmente agradecer a sua preciosa atenção, você que acompanha todo o nosso comentário, a nossa mensagem com paciência, mas aprendendo da parte do Espírito Santo de Deus. Então, até o próximo comentário.